Vamos começar então e vamos começar com conselhos importantes. Primeiro conselho, leia muito, com vontade e interesse de aprender. É de grande importância desenvolver o hábito da leitura frequente de diversos tipos de conteúdo para obter conhecimento e cultura. Gente, isso é muito importante não só para enfrentar a prova do Enem, mas lembrando que nós precisamos exercer a cidadania, nós estamos fazendo aqui o trabalho para enfrentar a prova do Enem, porém, nós vamos fazer o vestibular e depois do vestibular uma carreira. Então, é muito importante que a gente desenvolva o hábito da leitura para ampliar cada vez mais o nosso conhecimento. Isso é muito importante na vida e no Enem também. Vamos ao segundo conselho. Escolha os mais variados gêneros textuais para familiarizar-se com vocabulários, estruturas, ortografia e principalmente para informar-se. Então, veja bem, vocabulários. A gente está falando aqui no momento da gente se preparar, da gente praticar, né? Praticar a leitura e tal. Então, nesse momento de prática, nós vamos trabalhar aí vocabulários. Existem muitos vocabulários que muitas vezes nós desconhecemos, não só na segunda língua, mas também na língua mãe. Então, é muito importante que a gente vá fazendo anotações de vocabulários que não conhecemos, vamos procurar o significado, porque muitas vezes, na própria questão do Enem, no próprio enunciado, aparece ali uma palavra-chave que vai nos dar a resposta. E se não conhecemos o significado, e aí entramos em problemas. Então, além de todos os vocabulários que precisamos conhecer para ampliar o nosso vocabulário, o nosso conhecimento. Estrutura. Aqui entra a parte de sintaxe, quer dizer, toda a estrutura do idioma que tem que ser trabalhado. Então, aquela história do sujeito, predicado, núcleo do predicado, advérbios, objeto direto, indireto, enfim. E a estrutura que vai criar coesão e coerência. Então, isso é muito importante, não só para a interpretação de textos, mas também para a elaboração da redação, que a gente também vai falar sobre ela. Ortografia. Quem de nós nunca teve dúvidas como se escreve uma palavra? Então, a leitura nos proporciona isso, né? Então, desenvolvimento também de ortografia. E principalmente a informação. Tipos de textos. Então, quais são os tipos textuais de textos que nós temos? Existe aí o texto narrativo, o dissertativo explicativo, o dissertativo expositivo, o dissertativo argumentativo, o explicativo injuntivo e o explicativo prescritivo. Vamos ver as características de cada um desses tipos de textos. Vamos lá. O narrativo é apresentado em romances, contos, fábulas, lendas, novelas, crônicas. Muitos alunos me perguntam, Jessie, o que é uma crônica? Uma crônica é relatar ou descrever fatos reais em forma de dissertação, ou seja, apontando ali para a sua opinião, para a opinião do autor. Então, muitas crônicas, elas são feitas em revistas, em jornais, notícias, e elas podem aparecer também de forma crítica e em humor, de forma bastante irônica. Descritivo. O que é um texto descritivo? Ele aparece em diários, relatos de viagens, folhetos turísticos, cardápios de restaurantes, anúncios de classificados. Então, o nome já diz tudo o que descreve, né? Então, tudo que é descrito no passo a passo, que dá características, é um texto descritivo. O expositivo, ele aparece em notícias, artigos, reportagens, resumos escolares,
verbetes de dicionário. Então, os verbetes de dicionário são aquelas partículas, né, de palavras ou até mesmo de frases onde o dicionário ou até mesmo o livro apresenta um asterisco e talvez um número, e no final da página ou no final do capítulo aparece ali a explicação daquela palavra ou faz uma alusão, né, a um tempo passado, da história. Então, esses são os verbetes do dicionário. Argumentativo, olha aí, o texto argumentativo. Artigos de opinião, abaixo-assinados, manifestos, sermões e teses. Esse texto argumentativo, ele tem o objetivo de convencer o leitor à opinião do autor. Então, aqui vão aparecer, no caso das teses, a gente vai utilizar também fatos para serem apontados, que são chamados de evidências. Temos o texto injuntivo. No injuntivo, ele vai aparecer nas receitas culinárias, manuais de instrução, bulas de remédio, tutoriais de beleza, guias rodoviários, enfim. E aí, o prescritivo, ele vai aparecer em decretos e leis, cláusulas contratuais, editais de concursos públicos, regras de trânsito, regulamentos internos, receitas médicas. Então, assim, qual é a diferença entre o injuntivo e o prescritivo? A diferença é muito sutil e a gente tem que perceber isso. O texto injuntivo, ele apresenta uma orientação, porém, ela não é rígida, ela pode ser alterada. Então, por exemplo, numa receita culinária, eu posso mudar alguns ingredientes. Em vez de usar manteiga, eu posso usar margarina, ou de repente eu posso usar óleo, né? Em vez de usar farinha branca, eu posso usar a integral, posso usar de aveia. Enfim, eu posso fazer algumas adaptações. Em tutoriais de beleza, por exemplo, eu posso escolher cores diferentes, adaptadas ao meu tipo de pele. Bulas de remédio, parece ser um prescritivo, mas a bula do remédio, ele dá orientação de como deve ser utilizado, mas quem vai dar essa orientação rígida vai ser o médico. Então, a bula, ela pode sim ser alterada pelo profissional da saúde. Então, ele é um texto injuntivo. Já o prescritivo é um texto de orientação que não pode ser alterado. Então, por exemplo, decretos e leis, a gente não altera. Cláusulas contratuais, depois da assinatura do contrato, elas não podem ser alteradas, a menos que seja feito um adendo, mas que também tem que ser assinado e também não pode ser alterado. E aí, então, temos, né, a própria receita médica, a qual eu comentei, ela tem que ser seguida à risca, conforme o médico prescreve. Aí já o nome do texto aparece, a prescrição médica. Muito bem. Mais um conselho importantíssimo. Quanto mais você praticar, mais facilidade terá ao interpretar um texto. Então, quanto mais a gente lê, mais a gente se familiariza com todas as estruturas que a gente precisa. E aí, então, à medida que a gente vai lendo, é importante que a gente pratique o identificar as ideias principais do texto, relacionar as ideias e as situações presentes no texto com a realidade e resumir as principais ideias do texto. Então, resumir não é copiar partes do texto, e sim escrever um segundo texto de forma sucinta, ou seja, reduzida, sobre aquilo que a gente entendeu. E aí, identificando as ideias principais do texto, a gente vai conseguir fazer um resumo. Isso, gente, é durante a prática, tá? Isso não vai acontecer durante a prova do Enem. A gente vai precisar realmente aí
praticar, tá? E aí, então, vamos para o passo seguinte, porque o terceiro conselho é: pratique a interpretação de textos com base nas técnicas e estratégias a seguir. Vamos lá.